Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A edição de hoje é especial e trata da posse dos eleitos em 2020, do prefeito, do vice-prefeito e dos 36 vereadores. A cerimônia foi realizada aqui onde estamos, no plenário Ana Terra, também conhecido como Plenarinho, que agora está vazio. O local foi escolhido por ser arejado com janelas laterais. Foi uma solenidade diferente devido à pandemia e marcada também por muitos estreantes no Legislativo Municipal. A cerimônia foi restrita apenas para os parlamentares eleitos, o prefeito e vice-prefeito de Porto Alegre. No início da solenidade, os 36 vereadores prestaram um compromisso legal, um juramento para o mandato e logo em seguida foram empossados para a legislatura 2021-2024. Durante a sessão, também foi empossado de forma virtual o vereador Pablo Melo, do MDB, na vaga do vereador César Schirmer, que assume secretaria no governo municipal. A legislatura já começa com significativa renovação aqui na Câmara Municipal. Dos 36 vereadores, 16 são novos. O número de mulheres também cresceu. Das 11 eleitas, 4 são negras. Ao todo, 18 partidos vão ter representação aqui no Legislativo. Com essa configuração, os parlamentares esperam mais diálogo, principalmente com o Executivo. Alguns dos estreantes no parlamento falaram sobre suas origens e os planos para o mandato. Por anos, nós entramos na Câmara, o nosso perfil, as nossas mulheres estão aqui na limpeza e na manutenção. Pela primeira vez, entram muitas mulheres negras e que entram para falar das nossas histórias, para falar da nossa luta pela vaga na creche, para falar das nossas comunidades. Nós vamos tentar dialogar com todo mundo. Não tem por que ser diferente, né? Mas tendo ciência de quem vem representar. Né? A gente sempre esteve lado, sabe quem representa e está aqui para trazer a voz das nossas comunidades. Acho que Porto Alegre tem que ter uma representação, né, baseada nos seus habitantes. Então eu vejo com muita naturalidade a pluralidade dentro da Câmara de Vereadores. Eu acho que vão ser 4 anos de muito trabalho, pelo menos no que diz respeito ao meu mandato, serão 4 anos de muito trabalho, onde eu pretendo fazer tudo que eu me comprometi a fazer durante a minha campanha, né? Colocar em prática todos os projetos e aqueles que eu não consegui colocar em prática, explicar por que eles não foram colocados em prática. Nossa expectativa é construir um tipo de representação diferente na Câmara de Vereadores, que tem um olhar voltado às demandas da população negra, de periferia, e a gente tem uma série de propostas a apresentar para o combate às injustiças e à desigualdade social na cidade de Porto Alegre, que vão partir dessa perspectiva. Eu acho que era um elemento ausente na trajetória da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Agora a gente tem uma grande oportunidade de melhorar as condições de vida na cidade de Porto Alegre. Gostaria de fazer um mandato com diálogo, com conversa e pensando na cidade de Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre, né? Eu nasci e moro aqui há 40 anos. Eu tenho um carinho muito grande pela nossa cidade. Eu fui ter carro com 30 anos, sempre andei de ônibus, né? Então eu conheço a cidade, eu conheço muitas pessoas aqui. Quero fazer um bom trabalho, conversar, dialogar e realmente ajudar Porto Alegre. Porto Alegre tem que olhar para frente, né? Quebrar paradigmas e fazer um mandato progressista, aí, melhorando cada vez mais. Para o único vereador do Partido dos Trabalhadores que permanece por mais 4 anos no Legislativo, é preciso que a Câmara respeite a pluralidade dos eleitos pela população. Creio que essa nova legislatura ela tem que ser um pouco diferente da que nós tivemos, né? Muito mais respeitada, né? O Legislativo não foi respeitado na eleição, na gestão anterior. Esperamos que nesta tenha um respeito maior do Legislativo. Nesse sentido, esperamos que também o Legislativo compõe uma mesa diretora, em comissões, que represente o anseio da sociedade, onde aqui se faça o debate e se produza para fora resultados que são importantes para a vida das pessoas. A vereadora comandante Nádia, do Democratas, também segue para mais uma legislatura. A parlamentar acredita que haverá uma boa relação da Câmara com o governo municipal. Espero que o novo governo, e assim o será, porque conhecemos o Melo e Ricardo Gomes, tenham mais diálogo com a Câmara de Vereadores e que nós possamos trabalhar em conjunto. 2 poderes que são harmônicos, são independentes, mas que os porto-alegrenses precisam cada vez mais que nós tenhamos ações em conjunto para driblarmos, para combatermos a pandemia e melhorarmos cada vez mais o empreendedorismo aqui na nossa cidade. E a eleição da nova mesa diretora durante a cerimônia de posse gerou polêmica aqui no plenário. Foi uma tarde de clima tenso na definição dos nomes que irão dirigir o Legislativo em 2021.
Houve protesto por parte do bloco de oposição, formado por 10 parlamentares. Ali dentro, no plenarinho, a eleição gerou um debate entre os vereadores presentes. Para os parlamentares de oposição, as escolhas para o cargo de gestão da Câmara não representam os votos da população porto-alegrense. Que hoje, de fato, houve uma discriminação odiosa, inaceitável. E ela começou no caráter ideológico e atingiu o caráter étnico. Por quê? Porque de todos os cargos de gestão da mesa, de mando da mesa, foram excluídos os partidos de esquerda, PSOL, PT e PCdoB. Justamente os partidos que têm as vereadoras, vereadores negros, os jovens negros que encantaram o Brasil na sua eleição aqui em Porto Alegre. A nova mesa diretora foi eleita com votos cargo a cargo. O placar foi de 26-10 em todas as escolhas. Para o primeiro vice-presidente eleito, a votação foi legítima e obedeceu à proporcionalidade. Eu não entendo a reclamação da esquerda ou da oposição, como eles se autodeclararam hoje, quando 26 dos 36 vereadores votaram por uma representatividade na mesa, 26-10. Se isso não é representatividade, eu não entendo mais de matemática. Ou alguém tem que voltar para a aulinha de matemática e saber fazer contas. 26 é quase 3 vezes mais que 10. O vereador Márcio Binzeli, do PDT, foi eleito presidente da nova mesa diretora. O primeiro vice será o vereador Idenir Sequim, do MDB. A vereadora comandante Nádia, do DEM, foi eleita como segunda vice-presidente. Para o cargo de primeiro secretário, os parlamentares escolheram o vereador Hamilton Sosmaier, do PTB. Como segunda secretária, a escolhida foi a vereadora Mônica Leal, do Progressistas. E para fechar, o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, foi eleito o terceiro secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Estaremos atuando com transparência absoluta, prestando contas à sociedade porto-alegrense de cada ato, com a convicção de que a política deve ser exercida em prol do bem-estar e da qualidade de vida da coletividade. Seremos parceiros de todos aqueles que nos apresentarem projetos ou iniciativas com o objetivo de que Porto Alegre evolua e cresça de forma sadia e sustentável. Daremos total apoio para que o processo de imunização, por meio da vacina contra o Covid-19, avance de forma rápida e organizada, prefeito. Rogo que neste ano de 2021 tenhamos a capacidade de transformar esta mazela global que vem assolando nossa civilização e uma página virada da nossa história. Contra esse mal, ainda teremos que ter muitos cuidados e o nosso comportamento será decisivo para um desfecho de superação e vitória. A união e esforço de todos que carregam a responsabilidade de evitar e combater a disseminação do vírus, bem como a atitude individual de cada cidadão, é de fundamental importância para a proteção do bem maior, que é a vida. Esse foi o compromisso assumido pelo vereador Márcio Binzeli, do PDT, em seu primeiro discurso como novo presidente da Câmara da Capital. A posse, inicialmente, foi conduzida pela vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, segunda vice-presidente da gestão anterior, já que não se reelegeram o ex-presidente vereador Reginaldo Pujol, do Democratas, e o ex-primeiro vice-presidente Paulo Brum, do PTB. Ao se manifestar, Lourdes enfatizou o trabalho do Legislativo em meio à pandemia. No ano de 2020, foram aprovadas 83 proposições entre projetos de lei dos vereadores e do Executivo, além de 6 vetos mantidos e 18 vetos rejeitados. Em caráter de urgência, chegaram à casa 27 projetos de lei do Executivo e nenhum deixou de ser analisado, mesmo diante das novas condições. Empossado como prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo enfatizou o diálogo e a união de esforços. A gente pode enxergar diferente a maneira de encontrar a solução. Mas isso não é da pobreza da política, isso é da riqueza da política. Vamos sim construirmos uma base pelas urnas.
Vamos dialogar permanente com a base do governo, mas vou respeitar a oposição. Quero dialogar com a oposição. Quero visitar vocês, as bancadas de vocês para conversar. E quero dizer que não aceito aquilo que eu dizia quando eu subi à tribuna do Otávio Rocha no meu primeiro mandato de presidente da Câmara. Meus caros vereadores e vereadoras, a democracia representativa e a participativa devem convergir para uma cidade melhor. O prefeito salientou em seu discurso o suporte de seu vice, Ricardo Gomes. Segundo Sebastião Melo, o diálogo que a atual gestão da prefeitura pretende manter com o legislativo será apoiado principalmente na intenção de alcançar um equilíbrio entre saúde e economia. Nós vamos enfrentar a questão do Covid com responsabilidade. Escolhemos um secretário que vem da ponta, que está lá na UPA da Zona Norte, que saiu lá da UPA para vir para ser secretário, que é o Mauro Esparta, que é um médico que tem 40 anos de carreira. Mas nós vamos equilibrar a saúde com a economia e a economia com a saúde. As duas vão andar de mãos dadas para que a cidade não feche mais, para que a cidade não quebre mais gente, para que a cidade não tenha mais desempregos. Por isso, vamos trabalhar pela vacina. Já fui no governador Eduardo, eu e o Ricardo, 2 vezes, na reunião do Covid. Estaremos lá na quarta-feira de novo. E vou sugerir ao governador que ele nos lidere com a ida a Brasília, especialmente com todos os prefeitos da região metropolitana. Tivemos uma reunião proveitosa da região metropolitana e disse aos prefeitos: contem conosco a partir de agora para fazer uma governança metropolitana, porque eu acho que a solidariedade não pode estar barrada por uma fronteira. E vamos, e acredito que o governo federal vai colocar a vacina à disposição da população. Creio piamente nisso. Não tenho razões para não acreditar. E vacina, como todo qualquer outro tema, não pode ser ideológica. De onde ela vier, ela é bem-vinda, desde que ela seja testada. Mas se o governo federal não der sinais claros, nós vamos fazer um consórcio metropolitano e vamos comprar a vacina para o povo de Porto Alegre. Ao deixar o plenarinho no final da cerimônia, Melo reiterou as áreas que serão priorizadas pelo governo. Olha, nós temos muitas prioridades, mas a prioridade primeira é a questão do Covid, né? Nós temos que equilibrar a economia com a saúde, não fechar nada em Porto Alegre, mas ter leito suficiente para, tendo necessidade, atender a população. A segunda questão é a educação. A educação precisa terminar o calendário e preparar o calendário que vem no ano, que já começou hoje. A terceira prioridade urgente chama-se transporte urbano. O sistema colapsou já há bastante tempo e cabe a nós, nesta quadra da política, fazer as mudanças que têm que ser feitas. O sistema não se sustenta mais. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira outras notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!